Olá, graça e paz a todos, muito bom dia. Vamos a mais uma palavra de graça. O que me pedes agora? O que me pedes agora? Essa pergunta está no segundo livro de Neemias, no verso 4. E o que ela nos diz? O que sua resposta nos diz? Neemias, governador de Judá, levantado por Deus, quando soube da notícia de que os muros da cidade de Judá estavam fendidos depois do exílio e seu povo sofria, lhe caiu um grande abatimento, uma grande tristeza no coração. E diante disso ele orou a Deus. Uma das orações mais bonitas, não pelas palavras, mas pelo comprometimento. Primeiro, ele se abate com aquele cenário, e aquilo já diz muito sobre Neemias, né? Quantos de nós nos deixamos, não nos tornamos sensíveis a uma dor externa nossa? Quantos de nós deixamos de se comover por aquilo que não nos atinge diretamente, apesar que, no caso de Jeremias, o também atingia, mas ele lamentou por toda uma nação. Sua oração foi um exemplo de posição de homem de Deus. Ele não só apontou culpados, mas se colocou no centro da culpa como todo um povo e pediu perdão para todo um povo. Na sua oração havia uma adoração a Deus, uma constrição de coração tal, uma lamentação, sabendo que o peso do pecado que atingiu todo um povo levou aquilo. E ele não se eximiu da culpa na sua oração, falando: eu e meus pais pecamos contra o Senhor. Havia uma adoração na sua oração, acima de somente um pedido. Uma gratidão por Deus ainda estar lá de pé, ouvindo, um arrependimento sincero, buscando a redenção de todo um povo. E ali também havia um pedido específico de restauração, sabendo, uma confiança tão forte que Deus é um Deus perdoador e restaurador. E depois dele fazer essa oração, ele expõe a situação dele. No final do capítulo 1, eu era copeiro do rei. Apesar de uma posição privilegiada dentro da corte, ele era somente copeiro, não tinha poderes, não tinha sua palavra não tinha força de lei e nem força de conselheiro para mover qualquer coisa, mas ele tinha Deus, a qual ele tinha buscado em oração. E no capítulo 2 vemos ele com uma certa tristeza, a qual o rei nota e pergunta para ele, porque é aquele abatimento, e ele não mente. E às vezes é difícil a gente, diante de uma pergunta assim, qual que é a sua tristeza, a gente falar o que de fato nos aflige, né? De que fato nos acomete. E diante da resposta dele, foi dizendo que se lamentava pela situação do seu povo, o rei pergunta, no versículo 4, que me pedes agora? Em seguida vem, então orei a Deus dos céus. Então orei a Deus dos céus. O que me pedes agora? E ele diz, então orei a Deus dos céus antes de responder. Acho maravilhoso. Quando eu era criança, eu gostava de assistir filmes. Quando eu era garoto, eu gostava de assistir filmes de Bang Bang, né? Adorava aquela cena quando dois homens iam resolver uma disputa e um desafiava o outro e um ficava a uma certa distância do outro e quem sacasse mais rápido ganhava a disputa, atingindo o outro. Era um saque rápido, assim, você tinha que lançar a mão da sua arma muito rápido, mostrando habilidade e destreza com a arma. E me veio essa cena à memória quando o rei pergunta ao Neemias, o que me pedes agora? E ele disse, então orei a Deus do céu. Ele mais que
que prontamente sacou da sua maior arma, da sua maior força. Não a arma do seu braço, não a força do seu braço, não a espada na sua aljava, ou seja lá o que for, mas ele orou a Deus prontamente. Ele não pediu um tempo para orar, ele não falou, daqui a pouco eu volto, daqui a uns dias eu volto, eu vou fazer uma campanha de oração, mas ele, mostrando uma confiança tal, ele disse, então orei a Deus, e logo fez o seu pedido. Maravilha essa confiança, né? Quantas oportunidades deixamos passar porque achamos que uma oração rápida, ou às vezes nem nos lembramos de que Deus é o único que pode resolver e alcançar todas as coisas. Para Deus nada é impossível. E diante de situações às vezes complicadas, qual não temos tempos de nos afastarmos, fechar a porta do quarto e orar, a gente deixa de falar com Deus. Deus está acessível pela graça da cruz, pelo sacrifício da cruz, e a mensagem que ela nos passa hoje, que o véu se rasgou e temos acesso pleno ao Pai. Por que não fazemos uso dessa arma tão poderosa em todos os momentos? Então orei a Deus dos céus. Que lembramos, que a gente possa se lembrar desse exemplo que Neemias nos dá, de que Deus é um Deus acessível aos seus, e grande é essa misericórdia, grande é esse amor. Ele sempre está de ouvidos atentos a uma súplica. Já sabemos que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, e não há um ritual, e não há uma receita, não há mais rito, não há mais sacrifícios, não há mais dias. Temos acesso ao Pai a todo momento. Então eu orei a Deus do céu, e naquele momento, no momento de mais angústia, ao que eu preciso de uma resposta rápida, de sabedoria, antes do abrir da nossa boca, nós quantas vezes tropeçamos nas nossas próprias línguas pela ansiedade de respondermos com o nosso próprio eu, com a nossa própria carne, com o nosso próprio fígado, situações que nos confrontam, então tropeçamos na língua e colocamos tudo a perder. Se colocássemos Deus antes, na frente do nosso falar, fazendo o mesmo que Neemias, então orei ao Deus dos céus antes de abrir a boca, muitos dos nossos problemas não seriam, nem estariam ali ou seriam contornados. Então orei ao Deus dos céus. Lembremos desse exemplo maravilhoso que deu, e tão sucinto, tão rápido, que possamos fazer uso dessa arma poderosa, que é acesso ao Senhor, sacar dessa arma tão rápido, como Neemias o fez, ante as perguntas que nos fazem, ante os dilemas da nossa vida que é imposta a nós. Lembre disso. Em todo momento, em toda situação, ore a Deus no seu íntimo. No sair de casa, no entrar em casa, antes de uma reunião de trabalho, antes de falar algo com alguém, dar uma notícia, antes de responder alguém no trânsito. Então orei a Deus dos céus. Aleluia. Então orei a Deus dos céus. Que a paz de Deus esteja com todos. Uma ótima semana. Foi um prazer.